Gente, nós há algum tempo conversamos aqui sobre os marcos de internacionalização dos direitos humanos. E um desses marcos foi a Organização das Nações Unidas, que você já conhece bastante sobre ela. A gente vai falar um pouco sobre dois importantes marcos de internacionalização dos direitos humanos posteriores à Segunda Guerra. A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, o ser humano, em diversos territórios e, claro, por vários governos, foi considerado descartável. O ser humano foi objeto, portanto, das mais cruéis perseguições, foi tratado das piores formas. E a gente sabe também que a pessoa humana é o maior valor do direito. E, claro, nada mais faria sentido se continuassem a ser negados direitos à pessoa humana, direitos tão essenciais, tais como a liberdade de crença e direitos como o de não ser morta e de não ser escravizada. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, portanto, os direitos humanos eles tinham que ser reconstruídos. Era preciso que se fizesse algum tipo de aproximação entre direito e moral. E por quê? Porque durante a Segunda Guerra a barbárie foi praticada em nome da lei pelo nazismo. O período posterior à guerra ele não poderia mais dar continuidade àquela ruptura entre moral e direito, o que aconteceu durante aquele período de guerra, durante o nazismo mais especificamente. Era necessário, portanto, que houvesse um compromisso internacional no sentido de reconstruir os direitos humanos, pensando, claro, na ideia da proteção da pessoa humana, a observância dos direitos humanos deveriam ser um compromisso internacional existente em tratados internacionais. Era preciso, portanto, que fossem criadas ações que não deixassem quaisquer dúvidas em relação ao compromisso internacional de proteção da pessoa humana. Reconstruir os direitos humanos, portanto, era uma tarefa que se fazia premente naquele momento. A sociedade internacional não poderia, portanto, deixar de dar todas as demonstrações de que queria um direito internacional mais preocupado com a pessoa humana, mais eficiente em relação à pessoa humana. E foi exatamente por isso que a sociedade internacional, ao final da guerra, entendeu que não faria sentido usar contra os nazistas o mesmo ódio que os nazistas utilizavam contra as suas próprias vítimas. E foi naquele momento, então, em que se buscava romper com a barbárie nazista, que diversas discussões foram travadas no sentido de como se faria a punição dos oficiais militares, como se faria a responsabilização dos oficiais nazistas pelos acontecimentos ocorridos ao longo da Segunda Guerra. E aí você tem a assinatura do Acordo de Londres de 1945, o Acordo de Londres de 8 de agosto de 1945, em que se convocava um tribunal militar internacional cuja finalidade seria julgar os oficiais nazistas acusados de crimes de guerra. Ou seja, se as ofensas não tivessem acontecido em área geográfica particularizada, você teria então o julgamento dos oficiais nazistas pelos crimes praticados ao longo da Segunda Guerra. Esse acordo foi assinado pelos governos do Reino Unido, dos Estados Unidos, o governo provisório da República Francesa,
a União Soviética, e aí, posteriormente, você tem então a adesão expressa de diversos outros estados: Grécia, Dinamarca, Iugoslávia, Países Baixos, Tchecoslováquia, Polônia, Bélgica, Etiópia, Austrália, Honduras, Noruega, Panamá, Luxemburgo, Haiti, Nova Zelândia, Índia, Venezuela, Uruguai e Paraguai. Esse tribunal, o Tribunal de Nuremberg, foi um tribunal penal, foi um tribunal militar internacional criado com a finalidade de processar e julgar os oficiais nazistas pela inobservância dos direitos humanos ao longo da Segunda Guerra. Esse tribunal, portanto, julgaria os militares comandantes do nazismo que durante a Segunda Guerra Mundial praticaram ou ordenaram a prática ou mesmo permitiram que fossem praticados vários crimes de guerra contra a humanidade. Os trabalhos do tribunal duraram 315 dias, portanto, de novembro de 1945 a outubro de 1946, no Palácio da Justiça de Nuremberg, na Alemanha. Esse tribunal deixou duas lições importantes. A primeira: toda pessoa, qualquer pessoa, tem direito à defesa, inclusive os oficiais nazistas que praticaram o maior genocídio da história humana. Segundo, a partir daquele momento, era preciso condenar com provas, ou então que se absolvesse. Terceiro, toda pessoa tem direito a um julgamento justo. E essas três noções são as bases hoje do que preconizam as convenções internacionais sobre direitos humanos. O Tribunal de Nuremberg é um marco importante de internacionalização dos direitos humanos, porque deixa claro a toda e qualquer pessoa que a história, a condenação não pode ser feita exclusivamente a partir do ponto de vista do vencedor, do mais forte, daquele que predomina numa dada relação jurídica. O direito dos hipossuficientes precisa ser respeitado numa relação desigual de poder, como, por exemplo, entre vencido e vencedor numa guerra. É preciso que haja o respeito aos direitos mínimos, a observância aos direitos essenciais da pessoa humana, tais como a ampla defesa, um julgamento justo e, sobretudo, a oportunidade de contar a sua história. Essa é a ideia. O segundo tribunal importante naquele momento é o Tribunal de Tóquio. Além do Tribunal de Nuremberg, a gente pode mencionar como um outro tribunal importantíssimo, ou seja, como um outro marco de internacionalização dos direitos humanos, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, também conhecido como Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio, criado após a Segunda Guerra Mundial com a finalidade de julgar os líderes do Império do Japão por crimes contra a paz, crimes classe A, crimes de guerra, classe B, e crimes contra a humanidade, classe C, também praticados durante a Segunda Guerra Mundial. Os crimes contra a paz estiveram diretamente ligados a uma acusação de conspiração conjunta para iniciar e engajar-se na guerra. Já os crimes de guerra e os chamados crimes contra a humanidade
estiveram ligados à acusação de várias atrocidades, inclusive o massacre de Nanquim. Vejam que as bases jurídicas para a criação e funcionamento do tribunal se encontravam em um documento que passou a história como Carta do Tribunal Internacional Militar para o Extremo Oriente, proclamada em 19 de janeiro de 1946. Quem proclamou? O general Douglas MacArthur. Esse tribunal foi instaurado em Tóquio no dia 29 de abril de 1946 e iniciou suas atividades em 3 de maio de 1946. Concluiu os trabalhos em novembro de 1948. E durante esses trabalhos, 28 pessoas, entre militares e líderes políticos, foram acusados dos crimes contra a paz e mais de 5.700 nacionais do Japão foram acusados pela prática de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. Bom, nos crimes classe A foram 7 condenações à morte por enforcamento, 16 prisões perpétuas e uma prisão de 20 anos. 2 acusados acabaram sendo absolvidos. No segundo grupo, você teve os crimes classe B. Você tem um resultado um pouco mais extenso. Foram mais de 900 acusados condenados à morte, muito mais do que no Tribunal de Nuremberg. Bom, existe vasta literatura sobre esses 2 tribunais. Aqui no YouTube você encontra diversos canais com filmes e diversas demonstrações históricas de como esses tribunais ocorreram. Em relação ao Tribunal de Nuremberg, por exemplo, você tem aquele filme clássico conhecido como O Julgamento de Nuremberg, que é um dos filmes mais lembrados quando se fala do Tribunal de Nuremberg. Minha sugestão para você é que você aprofunde o conhecimento sobre as atividades desses 2 tribunais. Por que eles nos interessam? Para a gente entender a importância, a significativa relação que eles têm com os direitos humanos. Esses 2 tribunais mudam a história do fim das guerras no mundo, ou seja, os vencedores precisam julgar os vencidos com direito à defesa, com direito a contar a sua história, com direito ao devido processo legal, com direito, portanto, a não serem sumariamente condenados à morte ou a qualquer outra pena ou a qualquer outra execução que não tenha resultado de um processo. Esses 2 tribunais foram 2 tribunais de exceção, ou seja, criados após ocorridos os fatos, com a finalidade de julgar fatos ocorridos antes da sua existência e dissolverem-se logo depois. E a humanidade, então, foi entendendo que isso não poderia continuar a acontecer. E depois desses 2 tribunais, você tem a Convenção Internacional contra o Genocídio, você tem as 4 Convenções de Genebra e o direito internacional vai evoluindo até que você tem, em 1998, o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, cria, portanto, uma jurisdição pré-existente para julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Bom, então a gente vai voltar a conversar sobre tratados internacionais, sobre direitos humanos e, claro, esperando sempre que você nos dê a sua resposta, o que você está achando do nosso canal, dos nossos vídeos. Deixe o seu like, o seu dislike, segue a gente no Instagram. Te espero no próximo vídeo. Um abraço para você, se cuida, tchau!